Ora então, bem-vindos ao primeiro episódio das modalidades de Sporting Clube Portugal. Vamos falar um bocadinho, semanalmente vamos estar aqui eu e o Paulo a falarmos sobre as modalidades, principais modalidades do Sporting Clube Portugal. Ao longo que a época for decorrendo, pode ser que tenhamos ainda alguns feedbacks de outras modalidades de Sporting. Vamos tentar cobrir ao máximo de modalidades, sabendo que obviamente vamos dar preferência às de pavilhão, por uma questão de observação, e obviamente porque não dá para acompanhar tudo, felizmente no Sporting Clube Portugal são muitas secções e muitas modalidades. Paulo, antes de mais, muito bem-vindo, é um prazer fazer este programa contigo, programa pelo qual tenho muito carinho, porque as modalidades são aquilo que faz o Sporting, que já o comentámos várias vezes, aquilo que torna o Sporting um dos maiores da Europa, que preconiza a visão de José de Alvalade. É mesmo isto, as modalidades do Sporting Clube Portugal, meu caro. Verdade. Boa noite ou bom dia ou boa tarde, conforme a hora que estejam a ver o programa. Estamos a gravar. É mesmo isso que tu disseste. As modalidades foram o nosso suporte até nos anos mais negros daquilo que é a nossa mola propulsora, que nós chamamos que é o futebol profissional, mas temos muito carinho por elas. Eu pelo menos tenho, e tudo que seja Sporting, eu costumo dizer, nem que seja o Berlim eu quero ganhar, e estamos aqui para falar delas e também para darmos a conhecer mais sobre a vida do nosso clube, aos sportinguistas, que é com esse intuito que aqui estamos. E é um gosto. É exatamente isso, eu gosto também, é todo o meu, Paulo. Neste primeiro episódio começamos com o futsal e o futebol do futsal e o handball do Sporting. Lá estou eu com o futebol. O futsal e o handball do Sporting Clube Portugal. E vamos então falar aqui um bocadinho daquilo que foram a trajetória dos dois. Vamos começar então com o futsal do Sporting Clube Portugal, até porque esta semana teremos jogo grande no handball, mas já iremos aos jogos grandes. Vamos começar então pela equipa de futsal e rapidamente colocar aqui as entradas do Sporting Clube Portugal. O futsal do Sporting teve então a aquisição de Filipe Valério, ele que ainda não se estreou em jogos oficiais. Tivemos os regressos de Pedro Santos e Bruno Maior, que já estiveram incluídos e já jogaram pela equipa principal, e a adição a este plantel proveniente do Leões Porto Salvo. Ele esteve até na Arábia Saudita, emprestado pelo emblema nacional, a contratação de Bruno Pinto. Paulo, o Sporting aqui esperava-se um bocadinho mais, digo eu, a nível do mercado do futsal do Sporting Clube Portugal. Fala-se muito sobre a necessidade de um guarda-redes, pela questão que Henrique não é guita, essa comparação desde a saída do guardião brasileiro do Sporting. Eu agora vou-te perguntar aqui, porque eu tinha expectativa de mais um reforço sonante, digamos assim. Qual foi a tua expectativa, o teu balanço relativamente às adições do Sporting no mercado? É assim, concordo com aquilo que disseste quanto à questão do guarda-redes. Eu acho que nos falta um guarda-redes que nos dê pontos, que seja garantia de pontos, porque eu gosto muito do Passou, acho que é um guarda-redes útil, mas lá está, é aquele guarda-redes que eu acho que é útil para ser o background de uma equipa e não para ser ele o principal de uma equipa. O Henrique Rafanini nunca foi muito feliz no Sporting, eu acho também por uma razão muito simples. Foi pedido ao Henrique Rafanini que fizesse esquecer o melhor guarda-redes que passou pelo Sporting. Isso é sempre um bocado complicado e é sempre um bocado injusto. Guita é Guita, Henrique é Henrique. Começaram-se logo a fazer comparações até pelo facto de ser brasileiros. E isso acho que foi um bocado injusto para o próprio guarda-redes. O que é certo é que ele aparece lesionado. Não sei se recordas, e se alguém se recorda disso, ele aparece no Sporting lesionado. Tem os primeiros jogos um bocado complicados. E depois nunca foi muito bem aceito no seio, não da equipa, mas no seio da família Sporting, dos adeptos, sempre um bocado desconfiados. Eu acho que essa desconfiança passou para ele também, e eu acho que ele ainda não mostrou as verdadeiras razões para as quais foi contratado ou pelas quais foi contratado. Portanto, se calhar estava na altura até para ele ir procurar o projeto e nós procurarmos outro tipo de guarda-redes, alguém que não tivesse aquele peso de substituir, porque agora já não tem esse peso. Esse peso já saiu, o de substituir Guita, e certamente iria ter um melhor percurso do que o Henrique está a ter. Os regressos do Pedro Santos e do Bruno Maior eu saúdo, à mesma, são jogadores formados, ambos campeões de júniores pelo Sporting. Aliás, eu acho que eles foram campeões até quase nos escalões todos, se não estou em erro. O Pedro Santos, conhecido por ser um goleador, um jogador que tinha muito golo,
o Bruno Maior, por ser um jogador que se calhar vem colmatar uma lacuna, que é quando o Passo não joga, ou não podia jogar, faltava-nos alguém com esta dimensão física do jogo. É um jogador que não vira a cara à luta, portanto acho que é um bom regresso. Eu acho que ele aproveitou também muito bem o empréstimo que teve a época passada, e o Bruno Pinto está a ser uma boa surpresa, porque estes jogadores, quando vão à Arábia, mesmo que seja por pouco tempo, nós não sabemos muito bem em que condições é que eles regressam. Quando vão para outros campeonatos mais periféricos, onde o futsal não é tão conhecido, e temos o caso do Pani Varela, que foi nosso jogador e que regressou agora ao nosso rival, e parece-me a mim que Pani Varela vem muito pior do que quando foi para a Arábia. Portanto, as intensidades, perdem-se dinâmicas, perdem-se ritmos de jogo, e o Bruno Pinto, para já, tem sido uma boa surpresa, porque tem entrado e tem tido participação direta e ativa naquilo que tem sido os resultados que o Sporting tem conseguido atingir. Tal como tu, estou curioso para ver Filipe Valério, acho que é uma mais-valia para o plantel. Se calhar Filipe Valério pode ser aquele jogador que nos esteja a fazer falta e que nós pensemos assim, se calhar ainda precisávamos de mais alguma coisa. Não nos podemos esquecer que temos Alain Henrique ou Alain Guilherme, eu não sei o nome dele. Guilherme. Alain Guilherme, lesionado desde o início da época passada, que é um jogador em quem o Sporting depositava uma grande esperança para ser um goleador, para valer muitos golos na época, e é um jogador que consegue fazer pivô e ala também, um bocadinho ao jeito daquilo que o Sokolov fazia. Com o Sokolov é exatamente isso. Pronto, e se calhar nós não temos assim um plantel tão mau, ou não é tão mau. Não temos tanta falta no plantel como pensemos que tínhamos quando o tivermos completo. Repara, não temos estado a jogar com Ziki. O Merlin não jogou a primeira jornada do campeonato, devido a castigo ainda que transitava da época anterior. Tanto Ziki, o Alain Guilherme, o guarda-redes também não tem feito parte das escolhas. O Filipe, o Henrique, não sei se acho que foi por motivo de lesão também, ele, se não estou em erro. Neste último jogo, embora eu acho que este último jogo já foi por opção técnica, pelo menos foi isso que me pareceu ouvir na transmissão, posso ter ouvido mal, mas pronto, eu acho que é um plantel valioso. Somos candidatos ao título, somos candidatos outra vez a estar na Final Four da Champions. Portanto, eu acho que fizemos um mercado possível, se calhar possível, mas competente. Acho que é bem por aí. E agora, fazendo aqui esta comparação, até porque já começámos aqui a destrinchar este ponto, o Sporting, e vou-me remeter só aos jogos oficiais, não vou entrar no Masters, pré-temporada, torneios pré-temporada, porque é importante, obviamente, ganhar, mas para fazer uma análise e tudo até acaba por ser injusto de andarmos a analisar pré-temporadas, porque há muitos testes e até foram adversários de grande valia. Mas este Sporting, que a 3 de setembro inicia esta temporada com uma vitória retumbante na Supertaça, a vitória no derby por 6-1, onde o Sporting foi muito superior ao adversário. Vou dar muito rapidamente a minha versão e depois passo da bola. Que é, eu acho que eu não esperava, tá? Eu acho que era 50-50. Obviamente que eles, do lado deles, tinham o favoritismo de uma vitória do campeonato, e de ser o título logo a seguir para ser disputado. Eu achava que o Sporting tinha muito boas oportunidades, porque lá está, as equipas são muito equilibradas, mas eu não esperava ver um Sporting tão superior, porque a verdade é que nesse jogo da Supertaça, além do resultado, o Sporting foi realmente bem superior da partida, nunca esteve em causa a vitória do Sporting Clube de Portugal. O Sporting construiu uma vitória gorda, e eu não esperava. A verdade é que o Torriense depois trouxe-nos então à realidade, mas já iremos a isso. Mas, Paulo, esta surpresa minha da Supertaça, se a partilhas, e se quiseres escorrer algum ponto do jogo. Sim, eu não partilho a surpresa da vitória, porque acho que são jogos que pode cair para qualquer lado. Independentemente do Benfica ser campeão nacional, que o foi passado de 4 anos, a tirarmos a hipótese de ser o Penta, temos feito o Penta. É uma equipa também competente, tem bons jogadores, manteve praticamente a equipa toda, perdeu apenas o Xiscala, que há quem diga, fala-se aí nos corredores, que em janeiro será jogador do Sporting, só teve que ir fora para fazer aquele trajeto de não poder vir outra vez diretamente
de um rival. Fazer um bocadinho aquilo que o Rocha fez na altura antes de ir para o... Sim. É um rumor, e diga-se já que é um daqueles rumores que alimenta muito o universo leonino. Sim. Nós adoramos. Adoramos mesmo, e vamos ter esse rumor enquanto clube, nós adoramos. E isso também já agora vem bater naquela parte, o Xcala se calhar vem trazer também algo que a gente ainda não tem. Lá está, que é um ala com características diferentes daquelas que temos, e se calhar não mexer já nessa posição porque já está preparada para janeiro. Vamos ver, não sei, são rumores, nós não temos garantia nenhuma. Portanto, não estamos aqui a dizer que é nada certo. É uma hipótese que é uma hipótese que já se fala, ainda o jogador não tinha saído lá. Não tinha saído, exatamente. Isso já está falado há bastante tempo. E, portanto, a surpresa maior foi nos números, na diferença. Mas o futsal também tem um bocadinho disto. E nos jogos de finais, acho que quem marca primeiro fica logo mais perto de ganhar o jogo. Se conseguir aguentar-se na frente durante alguns minutos, a confiança que ganha e a desconfiança que passa para o lado contrário alimenta estes resultados. E depois o Sporting, como tem uma equipa competente, foi aproveitando o adiantar da marcha do marcador. Mas claro que foram números, não espelham, como o Nuno Dias disse, a diferença que existe entre as duas equipas. Como se fosse ao contrário, também não espelharia, não é? Nem para um lado nem para o outro. Acho que o equilíbrio entre os dois é muito mais a palavra de ordem do que propriamente este equilíbrio, mas ainda bem que eu para nós, e isso dá-nos algum alento, porque normalmente quem vem de uma derrota de um campeonato, depois de estar a ganhar tantos jogos, se entrasse de novo a perder, podia entrar desconfianças. Como entrou a ganhar, apesar de depois do jogo seguinte, com o Torriense, não mostrar essa tal confiança total, porque são jogos diferentes, também é um jogo de campeonato, é um jogo totalmente diferente, mas dá-nos confiança para o futuro. E eu acho que depois deste jogo com o Braga, que foi o mais recente, a equipa voltou a mostrar que tem capacidade para, e que o jogo do Torres Vedras é um jogo para se tirar uma lição dele, que é o nosso campeonato, já não é o campeonato que era há uns anos atrás. Antigamente havia muitas goleadas, os Sporting e Benfica, principalmente os dois, ganhavam jogos de goleada, e agora isso dificilmente acontece. E quando estamos a ganhar 4-1 ou 5-1, não podemos descurar, porque o jogo só acaba no fim. Não acaba aos 10 minutos, nem aos 15, acaba no fim, quando o árbitro ou quando o gongo soar pela última vez, aí é que acabou o jogo. E a prova está que foi por décimos de segundo que nós ganhámos aquele jogo, porque sofremos um golo em Torres Vedras quando não o devíamos sofrer, porque descurámos o facto do tempo estar praticamente esgotado e não abordámos o lance provavelmente como devíamos ter abordado, mas que sirva de lição. Mas é isso, eu divaguei um bocadinho já para os outros jogos, mas essa foi importante para trazer confiança. Foi importante para trazer confiança. Mas eu fazendo aqui rapidamente esse link para Torres Vedras, o Sporting que é 1 até o 4-1, não é? E depois é 1 depois do 4-1. Houve ali, na minha opinião, um relaxamento do Sporting com a partida. Baixámos os índices de competitividade dos duelos, etc. Convidámos também o Torriense a vir para cima de nós um bocadinho, e a partir do 4-2 o Torriense entrou num outro circuito. Costuma-se dizer que o pavilhão às vezes puxa, que foi também um bocadinho isso que aconteceu. Parecia que vimos um pavilhão muito animado depois daquele 2-4, e depois o Torriense consegue mesmo acercar-se muito perto do resultado. Mas lá está, para mim foi um bocadinho, o relaxamento jogou muito nesses últimos sensivelmente 15 minutos que faltavam ainda para serem jogados, e lá está, que tenha servido de aviso para o Sporting Clube Portugal. E fazendo este link de Torres Vedras para o último jogo do Sporting Clube Portugal, na Liga Placar, Paulo, o Sporting que nesta Liga Placar venceu então o Torriense por 5-4 e a formação do Braga por 5-2. O jogo com o Braga já foi um Sporting muito mais competente, mas lá está, vou deixar de escorrer sobre Torres Vedras, mas colocando aqui os dois, vimos dois Sportings e duas versões, porque pelo menos contra o Braga foi ao contrário. Para mim, a segunda parte do Sporting até foi mais competente do que a primeira. Sim, nós estamos a ver o Sporting até que o Braga começa mal o jogo. Cai este gol e logo a seguir, não sei se está no resumo, mas acho que está. Podíamos ter sofrido 2-0, que é um corte do Merlin excepcional, que vocês vão ver agora. Exatamente. A bola está para entrar, isto foi logo de seguida ao gol.
foram dois Sportings, eu acho que teve muitas coisas em comum, quer o Torres Vedras, quer o depois com o Braga, só que em fases do jogo diferentes. Ou seja, como tu disseste bem, em Torres Vedras, acho que até ao 4-1 fomos uma equipa muito igual àquilo que tínhamos sido no jogo da Supertaça, uma equipa competente, levar o jogo a sério, levar todos os duelos como se fosse o último, e depois do 4-1 houve um relaxamento. Não sei se foi um relaxamento por falta de dimensão física, por cansaço, por até mentalmente pensar que o jogo estava ganho e não estava nada, como se foi a provar. Aqui contra o Braga é diferente. O facto de se calhar de entrarmos a perder muito cedo fez-nos estar alerta. E o Sporting conseguiu começar a reagir, reagiu, passou para a frente ainda na primeira parte, e depois foi sempre esta equipa que nós estamos a ver aqui no resumo, com muita intensidade, sempre uma equipa a levar todos os lances muito a sério, à procura sempre do golo, mesmo aqui quando sofre este golo às 3 tabelas, ou 2 tabelas e meia, do Vitão, que já agora é um excelente reforço do Braga, o Vitão é um muito bom jogador, mas nunca descurou. Aqui lá está um lance onde o Bruno Pinto aparece outra vez numa boa zona a rematar, e o jogo foi isto, partido, o Braga também a tentar. O Braga, acho que, eu não vou dizer que o Braga está mais fraco que nas épocas anteriores, o Braga mudou muita gente, e como o Braga mudou muita gente, vai demorar a afinar processos, é normal, mas o Braga tem uma excelente equipa. O Sporting, para mim, conseguiu um excelente resultado, e o Benfica tinha ganho em Braga 2-1 a acabar. Portanto, não foi um jogo nada fácil. Acho que o Sporting faz um jogo muito competente com o Braga. Muito competente, com uma segunda parte de grande nível. O Braga também não esteve mal na segunda parte. Só que o Braga acho que acusou o facto de... Porque isto do futsal, se vocês... E quem vir jogos de futsal vai entender o que eu estou a dizer. O futsal é muito dinâmico. Há sempre entradas, saídas, entradas. Todos os jogadores têm que conhecer todos os jogadores. Todas as movimentações, onde é que eles preferem receber a bola, quando perdem a bola, como é que vão reagir, e o Braga até afinar esses processos todos vai passar alguns dissabores, presumo eu, mas vai ser uma equipa que temos que ter cuidado lá mais para a frente, porque acho que vai estar muito mais afinada. Portanto, lá está. O futsal tem disto, agora fizeste a transcrição para o resumo da Supertaça, o Sporting entra muito bem. Depois tem a felicidade, não é felicidade, tem a competência de não ter nenhum jogador expulso como o Benfica teve, que também é menos um jogador para rodar. Tudo isto vai contando, não é? E o Sporting entra muito bem, o Sporting está aqui a ganhar 3-0, e aqui acho que vai fazer o 4, se não me engano, neste mais um livro direto. Já agora o Passo está muito competente outra vez neste tipo de situações. O ano passado parece que não andámos tão bem. Depois que o Sporting chega a estar a ganhar 6-0, não é? Ou 5-0 e depois 5-0 e depois o 6 é mesmo no último lance do jogo. Sim, o Benfica também reduz aqui através do livro direto, que eu até disse, pronto, o livrezinho para dar o gol. Sim, aqui é o 6-1. Pronto, lá está. O que vimos neste jogo, de maneira diferente, foi um bocadinho daquilo que vimos no jogo com o Braga. O Sporting muito intenso, com muita intensidade, a querer ganhar os duelos todos, e o futsal tem que ser assim. O futsal é um jogo que está sempre em movimento. Por isso é que é extremamente cansativo, por isso é que os jogadores só jogam 3, 4, 5 minutos no máximo, e se jogarem 5 minutos já saem lá com a língua de fora, como eu costumo dizer. Têm que estar todos preparados para o fazer. Eu acho que o ano passado faltou-nos, nas alturas decisivas, ter os jogadores todos, se calhar, disponíveis, quer mentalmente, quer fisicamente, para o jogo. E isto é extremamente violento em termos de físicos. Não pelo choque, não pela disputa em si dos lances, mas pela intensidade com que é feito. E essa violência tem que estar muito bem preparada durante a época. Eu nisso tenho plena confiança na equipa técnica e espero que os jogadores entendam bem aquilo que o Nuno Dias quer, porque eu acho que em relação à equipa técnica não temos nada a apontar, bem pelo contrário, Deus queira que ele se mantenha aqui durante muito tempo, e acho que vai ser uma época com sucessos. Se vamos ser campeões, se vamos conseguir estar ao mais alto nível na Champions, não sabemos o futuro, mas é para isso que está a trabalhar, e temos que confiar no processo. Exatamente. E vamos continuar no futsal, mas só para atualizar o plantel da equipa feminina do Sporting Clube Portugal.
Infelizmente não tivemos transmissão dos 2 primeiros jogos do Sporting da segunda divisão feminina. Destacar aqui as entradas então de Margarida Silva, que veio para o Sporting vindo do Atlético Povoense, Joana Pereira vindo do Atlético Clube de Portugal, Márcia Assis também do Povoense e Bruna Saboia do Golpilheira. Então ficou aqui estas 4 entradas. A registrar a saída de Mariana Rodrigues para o Leões Porto Salvo, Júlia Santos para o Atlético Clube de Portugal e Beatriz Fonseca, que sai então para a formação do Nuno Álvares. Fica então esse destaque relativamente ao plantel feminino. O plantel feminino começou por ter uma vitória e uma derrota, iniciou o campeonato com uma derrota caseira perante a formação do Torriense, e venceu o Parchalense por 8-1 no último jogo. O próximo jogo do Sporting Clube Portugal feminino está marcado para dia 20, sábado, às 18h30. Fica então esse destaque para a equipa feminina do Sporting Clube Portugal, que joga então a terceira jornada. Já agora, porque é da mais elementar justiça e não o fiz no futsal masculino do Sporting Clube Portugal, a equipa de futsal do Sporting desloca-se dia 28 de setembro a Vila do Conde para enfrentar a formação do Rio Ave. Transmissão Canal 11. Fica então também aqui o destaque também ao futsal do Sporting Clube Portugal. Fazemos então aqui o salto para falarmos então do handball do Sporting Clube Portugal e rapidamente colocamos então aqui em posição para colocarmos as entradas no handball. A nível de saídas, muito rapidamente também para completarmos isto, tivemos uma saída muito importante no Sporting. Tivemos então a saída de Pedro Portela, ele até que curiosamente esteve muito perto do handball alemão, mas acabou por ficar em Portugal para jogar na formação do Águas Santas, por isso pelo menos ainda temos Pedro Portela perto de nós. Para a Alemanha foi João Gomes, ele que até é um ex-Águas Santas, foi para a formação do Gumer Baixo. Tivemos também saídas de jogadores por empréstimo, como Rafael Vasconcelos no ABC, Guilherme Silva na Artística da Banca, Eduardo Almeida no Povo, Nuno Oliveira no Marítimo, Michael Vasquez também foi para a Artística da Banca, e a nível de saídas tivemos Ronaldo Almeida para a França para jogar no Schertsburg, Ansel Rodrigues para o Caen e também William Oglielm, sueco, que eu sempre tive dificuldade em dizer o nome dele, que também voltou ao seu país de origem. A nível de entradas, no Sporting Clube Portugal tivemos a contratação de Emil Berling, a contratação de Filipe Monteiro do ABC, Vítor Romero e Carlos Alvarez, 2 jogadores pelos quais o Sporting bate pela decisão e traz um do Granollers e o outro do Ademar León. Paulo, no balanço no handball podemos dizer que tivemos todos os nossos desejos atendidos. O Sporting aumenta assim a sua qualidade com a perda de unidades nucleares. Estás 2 jogadores como Vítor Romero e Carlos Alvarez, 2 jogadores de craveira, digamos assim. Filipe Monteiro, uma jovem esperança do handball nacional, que tem feito boas temporadas no ABC. E Berlin, talvez aqui o jogador menos conhecido, até porque jogava no Savehof do handball sueco, mas mesmo assim, mesmo jogando no Savehof no handball sueco, falamos de um lateral direito que para já tem dado alguns bons indícios. Certo. O handball eu costumo dizer que é, neste momento, a par do futsal, do qual falámos há bocadinho, a modalidade está mais bem estruturada. Ou seja, porque tudo é feito com programação. Isto é a ideia que é tudo muito pensado, muito elaborado. E eu, não conhecendo de tocato lá o treinador do Sporting, mas já tendo acompanhado o percurso dele e tendo como treinador aqui do clube da minha terra, da Artística da Banca, dá para perceber o grau de exigência que aquele homem tem e também o grau de entendimento que ele tem sobre o jogo e que foi adquirindo ao longo das suas passagens, não só por clubes portugueses, como por clubes estrangeiros, dos quais também foi treinador, e acaba no Sporting por ter aquela oportunidade que tem para poder ele também explanar tudo aquilo que ele pensa sobre o handball e que deve ser o handball. Eu acho que este homem quer ser campeão europeu pelo Sporting, é aquela sensação que eu tenho. Ele pode nunca conseguir, porque é um passo realmente muito grande, mas está a fazer tudo para isso. Eu acho que em termos nacionais nós já ganhámos 8 troféus consecutivos, ainda não temos o recorde, que agora acho que é do ABC com 10 ou 11 nos tempos áureos do ABC, mas eu acho que para lá caminhamos para bater esse recorde, porque em termos nacionais eu não estou a ver nenhuma equipa com capacidade, neste momento pelo menos,
de ombrear connosco, podem equilibrar alguns jogos, mas ombrear não. Eu acho que temos uma equipa para consumo interno que até, eu não gosto de falar em segundas linhas, mas admitindo que há umas segundas linhas, que podemos quase jogar todos os jogos com as segundas linhas que ganhamos à mesma, e temos outra equipa preparada para jogar a Europa, preparada para jogar a Champions, que já vimos o grau de exigência que era a época passada. Também já vimos a época passada a notoriedade que ganhámos perante a Europa do handball. Toda a gente nos conhece, toda a gente nos respeita. Eu lembro-me quando o Nantes cá veio ganhar, a festa que fez, não só por ganhar, mas por ser a única equipa que ganhou no João Rocha, e eles salientaram isso no fim do jogo, que quando vinham com uma vantagem muito magra, desconfiaram sempre, porque sabiam que tinham que ser quase perfeitos, porque tinham que praticamente fazer o que ninguém tinha feito até à data, e passou por aqui o campeão europeu, passou por aqui o vice-campeão europeu, e toda a gente perdia, e perdia até consideravelmente bem. E estas entradas, que eram no que estávamos a falar ao caso, vêm suprir necessidades, mas repara, nós não estamos a suprir necessidades, nós estamos, além disso, estamos a aumentar a qualidade. Por exemplo, o Filipe Monteiro não vem suprir propriamente uma necessidade, vem preparar um jogador para a possível saída de outro da mesma posição, que nós temos dois espanhóis a jogar nessa posição, temos o... esquece-me sempre do nome dele, temos o Gurri e temos o Nathan Soares. Pronto, o Nathan Soares está cá há mais anos, provavelmente será dos jogadores próximos a abandonar, ou até propriamente o Gurri, se calhar o Gurri ainda não teve o espaço que achou que podia ter e pode querer sair, e o Filipe Monteiro já está a preparar, e é um jovem, como tu disseste, uma jovem promessa, um jogador com muita qualidade, que o vimos jogar até no Mundial Sub-21 ou de Sub-20 e fez um excelente Mundial. O Berlim realmente é um jogador que era menos conhecido, mas vem também, eu acho que vem acrescentar um bocadinho em relação ao João Gomes. E porquê? O João Gomes era muito baixo, era um jogador muito rápido, muito versátil, também teve azar que passou um bocado, a época passada um bocado, teve uma lesão um bocado complicada e teve muitos meses parado, mas pronto, vem dar aquele descanso que o Kiko precisa também, porque o ano passado tivemos que improvisar várias vezes, jogar lá o Martim, ou jogar o Salvador, ou até o Natan passou e o Gurri chegaram a passar por aquela posição de lateral direito, e convém ter dois jogadores que saibam fazer essa posição em melhores condições do que ter jogadores por desenrasque. O Romero é um pivô que jogava numa liga que é mais competitiva que a nossa, quer queiramos, quer não. Ao exemplo do Alvarez, o Alvarez foi mesmo eleito o MVP da Liga Espanhola, a Liga Azabal, acho que é assim que se chama, não sei se é assim que se chama. Exatamente. Mas é a Liga Espanhola. E o Romero vem trazer uma coisa que eu acho que o William não tinha. O Romero é mais versátil a movimentar-se na linha de 6 metros. Não quer dizer que seja melhor finalizador, parece-me que também é um bocadinho mais frio a finalizar do que era o William. O William finalizava muito àquele jogador antigo, tinha que se deitar para o chão e fazer sempre. E o Romero não, o Romero tem um remate mais simples, não quer dizer que sejam tudo saindo sempre o gol que chega às mãos dele, mas eu acho que ele consegue criar mais espaços, um bocadinho ao exemplo daquilo que faz o Eddie, porque o Eddie depois tem uma coisa, o Eddie defende muito bem. Muito bem. E o Eddie, e nós precisávamos ter um pivô que conseguisse dar algum descanso ao Eddie, porque o Eddie também tem muito desgaste a defender. Para além de ter que atacar muitas vezes, também defende muito bem. E acho que o Romero veio colmatar isso. E acho que a equipa de Sporting, em termos de handball, vai ser uma época, em termos nacionais, muito boa. Esperamos nós, a nível europeu, se conseguirmos dar o salto, e o salto agora é só ir à Final Four, porque o ano passado fizemos uma fase de grupos completamente excepcional. E já iremos falar sobre essa ambição europeia do Sporting. Antes de mais, referi que a temporada do handball começou 23 de agosto, mais cedo. A vitória na Supertaça, então, contra a formação do Futebol Clube do Porto. O Sporting, então, que venceu essa partida por 36-29. E destacar, então, obviamente, começamos aqui também a colocar as respectivas imagens também dessa partida. E, Paulo, o Sporting, que foi vitória justíssima, para lá dizer que nunca esteve em causa a vitória do Sporting Clube Portugal, quando o Sporting chegou a abrir vantagem, se eu não estou enganado, de 6-7, e manteve-se durante muito tempo em 6-7, e depois
o Porto foi aproximando, houve ali uma frase que ficou ali por 4 ou 5 e parecia que o Porto ia chegar mais rapidamente, o Sporting reorganizou e conseguiu fazer uma vitória então por 7 golos de diferença, terminando com 36-29. Colocando também esta ela para os jogos seguintes do Sporting, porque logo de seguida, no fim de semana seguinte, o Sporting enfrenta a formação do Ademar Leão na meia-final da Supertaça Ibérica e vence também sem nenhuma surpresa por uma vantagem enorme de 15 golos de diferença, de 42-27, e depois, no dia 31, no dia seguinte, talvez o momento o único momento negativo, diga-se de passagem, da temporada do Sporting, o 31-31 com a formação do Barcelona, 4-3 após as grandes penalidades, e o Sporting acaba por perder esta Supertaça Ibérica. Sporting que, para mim, nos 3 jogos foi a melhor equipa. Quando eu digo os 3 jogos, Porto, Ademar Leão e Barcelona. Porquê? E vão-me dizer, mas o Barcelona é uma equipa preparada para ganhar a Champions League. Sim, e nós batemos com eles até o último segundo, e quando eu digo que fomos melhores é porque o handball é muito de detalhe. Acho que nos detalhes o Sporting conseguiu igualar o Barcelona, e isso para mim é muito importante, mas há um ponto nesse jogo que é um ponto que me deixa extremamente chateado, porque para mim esta equipa mereceu ganhar, mas depois há uma decisão horrível da equipa de arbitragem que impede o Sporting de vencer a partida no tempo regulamentar, e por isso é que eu estou a dizer que o Sporting foi melhor, e que merecia ter essa oportunidade de ter vencido o jogo no tempo regulamentar. Mas Paulo, este balanço até à Supertaça Ibérica, porque depois aqui já iremos começar com um derby dinamo. Sim, eu acho que eu acho que a própria derrota com o Barcelona, não fosse ela uma derrota no papel, acho que conseguiu ser uma vitória em termos morais, porque permitiu à equipa, aos adeptos, mas principalmente à equipa, perceber que nós temos equipa para nos bater com qualquer equipa. E isso é mais importante. Eu lembro às pessoas que o Barcelona, os 2 guarda-redes do Barcelona, quer um, quer outro, são 2 máquinas autênticas. Então aquele Nilsson é uma coisa impressionante. E o Sporting conseguiu contrariar até os próprios guarda-redes. Há uma altura, quem está a ver, tu tiveste a felicidade de ver ao vivo, mas eu que vi na televisão, há uma altura que focam o guarda-redes do Barcelona, o Nilsson, depois de ele sofrer um golo, e ele vira-se para o banco e faz um gesto a dizer, eu não sei o que é de fazer mais. Porque alguém do banco lhe deve ter dito, olha, tal, está daquela motivação, até se calhar o outro guarda-redes, e ele faz o gesto que diz, eu fiz tudo o que podia, não consigo fazer mais nada. Portanto, o Barcelona, até pela forma como festejou a vitória de uma Supertaça Ibérica, mostra que já tem muito respeito pelo Sporting. Porque eles fizeram uma festa como se tivessem ganho o Campeonato da Europa. Há uma coisa que eu gosto também nesta equipa do Sporting. Além de tudo, eu lembro-me, e as pessoas que calhar lembram-se, e não é do tempo de Ricardo Costa, dos primeiros campeonatos ganhos pelo Sporting, com o Canela ao comando, que quebrámos ali uma hegemonia na altura de 10 campeonatos do Porto, ou 9, ou uma coisa assim do género. Esta equipa festeja qualquer vitória, e quando digo qualquer vitória, perante adversários de alguma valia, e principalmente nas Champions, como se estivesse a celebrar um campeonato. A festa deles, a alegria deles, o modo como se juntam todos no fim, como festejam entre eles e depois com os adeptos, faz-me entender que esta equipa tem sede de ganhar, tem fome para ganhar, quer estar sempre a ganhar, tem essa motivação, porque às vezes, quando as equipas ganham muitas vezes, pode-se dar aquele caso da saturação, do estagnar, de dizer estou farto de ganhar, isto já quase nem me sabe a nada. E esta equipa não. Nota-se que quer ganhar, e se calhar também o trazer elementos novos, o ir renovando todos os anos, ajuda a isso. Né? Trazer gente nova que também queira ganhar, que ainda não tenha ganho nada e que queira ganhar, acho que é importante. Sim, mas foi um início de época muito bom, e está a ser um início de época muito bom, e agora na próxima quinta-feira vamos ter aí o teste duríssimo para as Champions, mas é isso que nós queremos é isso. É estar onde estão os melhores, queremos lá estar também. Só para colocarmos aqui então os pontos nos is, muito rapidamente, antes de falar também da vitória do Sporting em Bucareste e no derby, dizer-te, Paulo, que na altura quem do Canela, e eu até tive que confirmar aqui enquanto estavas a falar, eu ia dizer que era um heptacampeonato, e acertava, era um hexa do Porto, é o ABC de Carlos Rezende que termina a hegemonia e nós ganhamos logo na sequência.
Ok, E é bom fazer esta ressalva porque eu esqueci daquela ABC de Carlos Rezende. Obviamente que eu fui aqui aos arquivos e fui aos arquivos para falar de uma coisa muito importante e de uma ambição do Sporting para esta temporada, porque se calhar dissemos assim, esta equipa luta por tudo e etc, tem uma mentalidade impressionante e é tudo verdade, mas há um ponto que eu queria aqui para combustível. O Sporting pode igualar o Porto em número de campeonatos nacionais. O Sporting tem 23, o Porto tem 24, por isso o Sporting pode igualar-se e afirmar-se como a maior equipa do handball nacional. Já o é em número de troféus, mas porque o Sporting tem 19 taças de Portugal, é aí a grande disparidade para o nosso rival. Mas o Sporting depois tem títulos europeus no handball que a equipa portista também não tem. Mas eu queria fazer essa ela do Sporting poder afirmar-se e, tirando a supertaça, o Sporting passa a ser a equipa portuguesa com mais troféus em todas as competições, e isso também poderá ser um ponto, algo a mais que esta equipa também tanto nos tem habituado, e o Sporting então com essa hegemonia importante. Sporting que depois vai vencer a Bucareste por 33-30 num campo sempre complicado, e o Sporting conseguiu vencer, jogo que não foi fácil para os Leões, e depois no derby 42-32, o que dizer desta equipa de handball. 2 vitórias importantes, talvez o Dinamo, para os mais desatentos, tenha sido um jogo mais impróprio para cardíacos, mas o Dinamo em casa normalmente também sempre é uma equipa, é um habitué, também o Sporting encontrar o Dinamo, porque das últimas épocas são bastantes confrontos entre Dinamo e Sporting, e sempre com o Mário Nicolai presente nas bancadas, mas Paulo, eu não tenho mais acreditação mais da equipa. Vitória do derby, só penso no Kielce em João Rocha fazer mais um grande jogo, mas o derby é impressionante a diferença entre as duas equipas. O derby vem mostrar aquilo que eu tinha dito há bocado, que é para consumo nacional é difícil haver uma equipa que se consiga equiparar. Eu acho que as equipas ou os resultados vão ser mais ou menos próximos, consoante aquilo que o Sporting queira para aquele jogo. Vamos imaginar que o Sporting tem uma deslocação muito difícil a meio da semana fora, um Dinamo Bucareste, ou outro qualquer, a outra equipa que tínhamos no grupo, nós temos algumas, o nosso grupo por acaso é o grupo mais difícil. Este ano não tivemos tanta sorte no sorteio como tivemos o ano passado, estamos num grupo muito complicado. Enquanto que eu acho que no outro lado há Paris Saint-Germain, Barcelona, praticamente que terão, se calhar, isto a não ser que o Paris Saint-Germain seja uma decepção, não é? Estamos a falar antes de ver o Paris Saint-Germain jogar. Mas, admitindo que vai continuar a ser um candidato, acho que Paris Saint-Germain e Barcelona têm praticamente os lugares garantidos do outro lado. Aqui há 4, 5 equipas muito próximas uma das outras para poder ficar no primeiro lugar do grupo, e nós vamos jogar já com uma delas agora. Já jogámos com uma que era o Dinamo Bucareste, ganhámos fora, num reduto que disseste dificílimo, onde acho que só as grandes equipas lá conseguem ganhar, que elas são mesmo grandes, conseguem suportar tudo, o ambiente, a pressão, saber jogar com o público adverso. Portanto, eu acho que isto é o melhor elogio que posso fazer ao Sporting, que foi uma equipa tão grande que não se deixou apavorar pelo ambiente, foi consciente daquilo que tinha a fazer, foi pegando, não entrou muito bem, e é uma realidade, quer na primeira parte, quer na segunda parte, não entra muito bem, mas rapidamente reage, quer na primeira, quer na segunda parte, e tem uma vitória em Bucareste magnífica. E em termos contra o Benfica, é especial por ser um derby, é sempre especial. Eu costumo dizer que contra o Benfica, seja a Carica, seja lá o que for, nós temos que ganhar, temos que ser melhores que eles, mas aqui, quer dizer, aqui a grande surpresa era se o resultado fosse mais próximo, porque eu acho que nestes jogos o Sporting nunca vai facilitar, porque é um derby e vai querer sempre ganhar pelo maior número de golos possíveis, até para marcar a mesma diferença. Mas pronto, acho que foi um começo bom, e agora vem ao Kielce na quinta-feira, porque são outros para bater aqui, entre aspas, não é? No João Rocha, porque eu tenho muita confiança nesta equipe, muita mesmo. Confiança, e não é aquela confiança só porque sou sportingista, não, porque eu reconheço valor, talento, capacidade de trabalho, vontade, garra, ambição, reconheço isto tudo desta equipa, e acho que vamos ter boas sensações com esta equipa ao longo da época. Também
subscrever, até ressaltar que o Sporting na temporada anterior tinha perdido em Bucareste, tinha perdido em Bucareste por 33-29. Eu fui aqui, entretanto, também recuperar o resultado, o último resultado em Bucareste, porque tinha ideia que tínhamos perdido, tinha quase a certeza absoluta que tínhamos perdido a temporada anterior, e por isso o Sporting corrigiu, digamos assim, o resultado da temporada anterior. Dizer então que o calendário do Sporting no handball é então na quinta-feira com o Kielce às 17h45 no João Rocha, e depois no dia 21 o Sporting desloca-se ao norte do país para enfrentar a formação, o histórico, o tradicional ABC. Então fica aqui o balanço desta equipa de handball. Da nossa parte, já sabem, deixem a vossa opinião nos comentários, e se quiserem deixar perguntas para o Paulo, o Paulo também poderá-vos responder então nos comentários, e deixo também aberta que depois eu qualquer coisa também envio para o Paulo, para se houver alguma pergunta adicional. Deixem as vossas opiniões nos comentários, seja sobre o futsal, seja sobre o handball do Sporting, as vossas expectativas para a temporada, o que é que acharam de reforço, o que é que acharam dos jogos do Sporting até aqui, e já agora lançar-vos esse repto, que é durante o jogo, durante o mês, desloquem-se a um pavilhão, seja o João Rocha, seja certamente o Sporting poderá jogar eventualmente perto do vosso município, onde vocês residem, seja no futsal, seja no handball, seja no vôlei, seja no hóquei. Por isso, uma vez por mês digam, olha, vou ver um jogo do Sporting. E quem quiser mais informações sobre modalidades do Sporting Clube Portugal, podem enviar para o e-mail do Defender o Sporting, que está vou deixar na descrição, mas também está no coisa do canal, ou então nas nossas redes sociais, para deixar nas caixas, que assim que a gente fala, quando a gente for lá, também responde, seja sobre bilhetes, etc. Não é a oferta de bilhetes, estou a falar só que se forem tiverem dificuldades em comprar bilhetes e etc. para algum jogo do Sporting, ou saber onde é que podem adquiri-los, podem entrar também em contacto connosco, especialmente para os jogos fora, que acaba às vezes por ser mais complicado e haver menos informação. Deixem o like no vídeo, que nos ajuda a fazer com que este vídeo também chegue a mais gente, e que tenham um especial carinho pelas modalidades, porque lá está, em muitas coisas são o nosso parente pobre, quando no Sporting, nas modalidades, nunca podem ser o parente pobre, até porque se temos 43 ou 44, e se eu perco a conta dos números de títulos europeus que o Sporting Clube Portugal tem, muito se deve a estas modalidades. Paulo, foi um prazer gravar este episódio contigo, será um prazer continuar esta série semanal de acompanhamento às modalidades do Sporting Clube Portugal. Espero que vocês se divirtam desse lado, e espero que o Paulo também se divirta aqui comigo a falar sobre as modalidades, porque o objetivo é sempre o mesmo, é tudo pelo leão rampante, e queremos é fazer mais títulos e mais celebrações destas, como no handball. Um abraço, Paulo, e se quiseres deixar uma mensagem final. Não, faço minhas as tuas palavras, foi um gosto também da minha parte. Cá estarei para continuar com este projeto, para ajudar também o projeto de defender o Sporting a crescer. E falar de Sporting é sempre um gosto. Eu sei, tenho consciência que o futebol profissional é o tema que mais cativa, mas isto é Sporting. Eu sou sócio do Sporting Clube de Portugal, e até o dinheiro que nós pagamos da cotização é para as modalidades que vai. Portanto, eu também quero saber se o meu dinheiro está a ser bem emprego ou não. E gosto sempre de. É a nossa forma de acionista, né? A nossa forma de acionista. A nossa forma de acionista é ser sócio do Sporting. Mas é um gosto, e ainda para mais é um gosto falar quando estamos a falar de duas modalidades. Uma que nos começou a dar alegrias recentemente, tinha dado algumas no passado, é óbvio, mas não com este impacto, e outra que nos tem dado tantas alegrias, como o futsal, e que espero que volte a dar outra vez esta época. Foi um gosto. E para o episódio 2, Paulo, isto não pode ser só ganhar, também há que reformular, e por isso vamos às modalidades que estão a mudar muito. Um abraço a todos, e fiquem então na próxima semana com mais um episódio das modalidades do Sporting Clube Portugal.